Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos. É um imenso prazer termos você aqui conosco mais uma noite, mais uma semana, neste evento chamado MSM Campus Connect, o qual semanalmente nós apresentamos as oportunidades de programas do nosso portfólio, nos destinos que nós oferecemos, como nas instituições que nós temos no nosso portfólio, como nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda e na Nova Zelândia. Hoje temos uma sessão super especial, afinal de contas, eu estou recebendo uma amiga super querida de mais de 20 anos, uma profissional incrível, uma imigrante brasileira radicada no Canadá e que tem uma experiência de vida e profissional incrível, que eu admiro bastante. Então, hoje eu vou até receber aqui a Paloma, mas antes de falar, convidado de falar rapidamente da Paloma, de falar sobre passar a palavra para a Paloma, vou deixar algumas informações para que a gente possa ter essa sessão com mais ali de informações no geral. Então, se você estiver chegando daqui a pouco, seja muito bem-vindo. O meu nome é Flávio Dutra, eu sou o Country Manager da MSM, uma organização canadense focada em programas de Higher Education, que são os programas de os superiores, né, programa de educação superior fora do Brasil. Nessa sessão de hoje é em língua portuguesa, mas somos uma empresa global e temos representações regionais, assim como no Brasil e em outras regiões também. E hoje, especificamente, estamos focando num destino que é um dos destinos queridinhos dos estudantes brasileiros e que, particularmente, eu tenho um apreço muito grande, que é o Canadá. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre as oportunidades de estudo, trabalho e de também permanecer no Canadá após a formatura, né? Então, um programa que o estudante possa permanecer no destino após a formatura. Se você estiver chegando, se inscreveu neste webinar e tiver qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários abaixo, numa aba chamada Q&A, Question and Answers, perguntas e respostas em português, que durante o bate-papo nós vamos olhar ali a pergunta e vamos respondendo de acordo que formos recebendo essas perguntas, né? Antes de passar a palavra para a Paloma, eu vou apresentá-la. Então, eu quero, inclusive, aqui interromper o meu compartilhamento para ler, inclusive, aqui a introdução da Paloma. Vamos lá. Opa, deixa eu ver um minuto. A Paloma, ela é uma professora de inglês como língua estrangeira, o ESL, English as a Second Language. Trabalha nessa área há mais de 20 anos. Já teve experiências com o dia a dia, sala de aula, com os estudantes internacionais, né, tanto no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil. A Paloma, no Canadá, já radicada, né, há mais de uma década, mora e trabalha em Toronto, e nessa cidade, nesse destino, que é um dos destinos assim, mais incríveis, mais cosmopolitas do Canadá, já passou por renomadas instituições de ensino, muito conhecida por nós, profissionais da educação internacional, como ILAC, a instituição ILAC, já passou pelo Centennial College, e atualmente a Paloma é ESL Manager no IBT College, também em Toronto, né? Paloma, deixa eu só voltar aqui. Paloma é também bacharel em tradutor e intérprete pela Unibero, Centro Universitário Ibero-Americano de São Paulo, o qual, inclusive, nós nos conhecemos, né, Paloma? Já há um tempinho. Ela tem mestrado em Educação e TESL, acredito que seja Teaching English as a Second Language, corrija se eu estou enganado. Ela fez esse programa de mestrado na sua experiência internacional também como uma intercambista nos Estados Unidos, antes de migrar e de ter essa oportunidade no Canadá. Também tem um programa em comunicação, na Mercer College nos Estados Unidos, e já no Canadá fez um programa chamado TESOL, que é semelhante a essa inglês como língua estrangeira, como treinar esses professores para serem profissionais dessa área.
Paloma, seja muito bem-vinda. É um imenso prazer ter você aqui conosco essa noite. Obrigada, Flávio, obrigada. Nossa, você lendo aí o meu portfólio. Legal. Tudo começou na Ibero, né? Mas Tudo enfim. começou na, tudo começou na Ibéria. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui hoje conosco, de ter aceitado este convite. Aqui, inclusive, tem uma colega, uma amiga nossa de longa data, que é a Deise. Obrigado pelo seu apoio e por Desde participar hoje conosco dessa sessão. Nós realmente tudo começou lá na Ibero, lá atrás, né? Então, assim, para quem está aqui acompanhando a gente, olha só, então imagina, a gente lá naquela época, estudante, inclusive tem aqui a Deise, alguns outros amigos, nós éramos estudantes, estudávamos no mesmo, inclusive, na mesma universidade aqui no Brasil, mas enquanto nós éramos ali no upper intermediate do idioma, você já era lá dando aula para os estudantes executivos, eu me recordo até hoje, e que ficou muito feliz em ver essa sua trajetória e estar hoje onde está. Certamente você tem todo este mérito. Paloma, para começar esse bate-papo, que eu acho que vai ser uma das perguntas chave para que a gente possa aí né, passar esses próximos minutos batendo este papo, para que os nossos estudantes, esses nossos espectadores possam sonhar com este destino tão incrível que é o Canadá. E eu faço uma pergunta. Recentemente não, já nos últimos 13 anos, a BELTA, que é a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, anualmente faz uma pesquisa com os alunos e os estudantes internacionais interessados em fazer um programa de intercâmbio. E adivinha quem está no primeiro lugar nos últimos 13 anos? O Canadá. Então, a pergunta que não quer calar é: por que o Canadá, Paloma, é o preferido dos brasileiros na sua visão? Eu acho que é porque eu tô aqui. É mais ou menos, essa pesquisa foi feita mais ou menos no mesmo tempo que eu cheguei no Canadá. Olha que Porque, bacana! eu cheguei no Canadá há 11 anos e meio que eu estou no Canadá. E eu acho não, né? Desde que eu cheguei no Canadá, eu trabalho com estudantes internacionais. Sempre tive estudantes brasileiros. As minhas salas de aula sempre tinha pelo menos um aluno brasileiro, seja lá onde, né, em todas as instituições que eu trabalhei. Existe uma presença muito forte dos brasileiros aqui. É, eu acho que, primeiramente, não tem como eu não fazer a comparação Canadá e Estados Unidos por vários fatores. Primeiro, porque eu vivi nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos como estudante internacional, né? E depois de 8 anos eu imigrei para o Canadá. Então, não tem como eu não comparar esses dois países e tomar como referência também a minha experiência nos Estados Unidos. Mas o que acontece é que o Canadá é um país muito aberto à imigração. É um país que tem políticas imigratórias muito receptivas, né? Então, existe um caminho linear para quem quer imigrar. Não são todos os estudantes que vêm com a intenção de imigrar. Muitas pessoas vêm para fazer um curso de inglês, para passar férias e acaba fazendo um curso de inglês. Mas a gente tem visto nesses últimos anos que as pessoas elas vêm, elas desejam vir, ver, sentir o território e depois imigrar. E como há um desejo muito grande de imigrar e o Canadá tem políticas imigratórias bastante flexíveis e elas, claro que como qualquer país oscila, às vezes é mais flexível, às vezes é menos. Nós hoje estamos vivendo políticas imigratórias extremamente flexíveis por conta da pandemia, por conta da escassez de mão de obra. Eu acho que esse é uma das razões pelas quais o Canadá é um dos queridinhos do Brasil, do brasileiro. A outra razão, óbvio, são os valores, né? O dólar canadense, ele é o dólar mais barato do mercado. Ele é mais Legal. barato que o dólar americano, né? Ele é mais barato do que a Libra, né? Que é a moeda britânica. Então, eu Do acho que euro também, né? o euro, né? Então, ele ainda é uma moeda que facilita um pouco mais para os brasileiros. Então, em relação a valores,
isso também favorece o Canadá. E, por fim, eu acho que a terceira maior motivo de brasileiros gostarem tanto de vir para o Canadá, estudar no Canadá, é pela diversidade, a variedade de instituições educacionais que nós temos. Você pode falar isso melhor do que eu, mas o Canadá é o país mais educado no mundo, em todos os sentidos. Nós somos muito educados, os canadenses são muito educados em geral, mas educação formal, né? É o país que tem o maior índice de higher education, de ensino superior do mundo. Então, por ter tanta diversidade, por ter tantas instituições de educação disponíveis e que podem, na verdade, agradar a todos as necessidades, a uma gama muito grande de carreira, de profissão, é muito atraente. O Canadá é, sem dúvida nenhuma, hoje, o país mais atraente para se estudar e para se imigrar. Excelentes contribuições, e foi incrível essa correlação que você fez, principalmente com a experiência anterior de estudante internacional que você teve. Eu também gostaria, inclusive, de falar um pouquinho da minha, que até no dia a dia, assim, lidando tanto com os agentes, hoje eu estou do outro lado, ali, lidando com os agentes, mas eu fui muito tempo agente, né, no dia a dia com os estudantes. E eu passei muitos anos na Inglaterra, quase 5 anos, sempre com visto de estudante. Então, no dia a dia, eu falo, se eu tivesse, de repente, sido assessorado por um profissional como eu lá atrás, e pudesse, de repente, alinhar os meus objetivos pessoais com profissionais vinculados a processos migratórios, certamente eu teria escolhido outros destinos, pensando, inclusive, como um Canadá, como essa opção. Então, é bem legal você passar a ter essas opções, porque assim, é interessante você, na hora, né, principalmente falando ali com os nossos alunos no dia a dia, com os estudantes internacionais brasileiros que estão começando com um planejamento, às vezes, assim, tem aquele sonho, né? Meu sonho é ir para a Inglaterra, meu sonho é fazer um programa, sei lá, num destino mais peculiar, na Dinamarca. Mas será que o seu sonho está alinhado com os seus objetivos pessoais e profissionais? Ter um sonho, de repente, de conhecer um destino como turista é completamente diferente de ter as oportunidades que o dia a dia vai te oferecer enquanto estudante. Porque imagina, eu acredito que sim, que nesses 11 anos no Canadá, você tenha conhecido, de repente, algum imigrante, algum estudante internacional, seja no brasileiro ou não, que, de repente, o visto que tinha não estava alinhado com as oportunidades que a pessoa queria. Ou até mesmo assim, vamos imaginar, lá no meu trabalho, eu tenho uma oportunidade para você na sua área. Aí a pessoa não tem o visto necessário para aquela oportunidade. Você entende? Então, é muito legal você ter mencionado essa sua experiência anterior nos Estados Unidos e essa grande diferença, né, que o Canadá oferece para os estudantes internacionais. Com certeza. Inclusive, a minha história, né, eu não... Bom, primeiro que há 19 anos atrás, quando eu saí do Brasil, o Canadá não era um país que estava tão, né, em vigência, a gente não ouvia falar muito do Canadá. Ouvia-se falar, né, muito de países de língua... Era Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos né? e Inglaterra, não se falava nem de Austrália, nada disso, né? Era Estados Unidos e Inglaterra. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, simplesmente num programa, o programa mais barato que existia, o programa que era mais barato, que era um programa que me proporcionaria ficar nos Estados Unidos por um ano, por um valor muito baixo, um investimento muito baixo, né? Mas o que a maioria das pessoas querem é poder fazer um intercâmbio, é poder estudar. Eu não tinha condições financeiras de arcar com um mês de estudos, ia me custar mais caro do que pelo programa que eu fui para os Estados Unidos, que era um programa de um ano. Mas, hoje em dia, a gente já sabe que existem o mundo está muito mais globalizado. Eu estou falando lá de 2002, né? Hoje a gente está vivendo um mundo muito mais globalizado e a gente vê, então, as pessoas veem que o Canadá proporciona todas essas possibilidades, né? De você vir para fazer um curso de inglês por valores bem mais baixos, mais irrisórios. Você está perto dos Estados Unidos, né? Até porque
80 ou 90% da população canadense vive a menos de 150 milhas da fronteira com os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem uma proximidade com os Estados Unidos muito alta. Geograficamente, sendo perto, e nós sendo, né, como eles dizem, países irmãos, nós temos, sim, uma estrutura muito parecida, a nossa infraestrutura ela é muito parecida com os Estados Unidos. Então, nossas lojas são praticamente as mesmas, redes de restaurantes são os mesmos, as casas têm é o mesmo sistema, a infraestrutura é muito parecida. No entanto, o Canadá é um país muito mais jovem, feito de imigrantes, sobretudo nos grandes centros. Então, se você está nos grandes centros, né, Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, você vê, é muito multicultural. E isso atrai as pessoas, porque quando você se vê num lugar em que todo mundo é diferente, assim como você, né? Várias cores, várias religiões, vários sotaques, você se sente mais abraçado, você se sente, né, melhor recebido. Ao passo que se você vai para um lugar onde você destoa, você é o diferente, você fica ali com um certo receio. Então, tudo isso propicia que as pessoas queiram vir para o Canadá. E nós, sendo do Brasil, a gente sabe, né, que a segurança é uma coisa absurda, Sim. O que todo mundo fala, né? Qual que é a grande diferença do Brasil para o Canadá? Sem dúvida nenhuma, o Canadá segurança pública. Muito seguro, é um país muito seguro. Eu vivi nos Estados Unidos, que eu considerava os Estados Unidos seguro, mas os Estados Unidos é seguro até a página 2, quando você compara com o Canadá, né? Então, assim, é engraçado, que a minha mãe sempre brinca, a minha mãe fala, mas vocês não trancam a casa, vocês não trancam o carro, vocês não trancam o RV quando vocês vão viajar, a gente não tranca, a gente até deveria, né? Porque tem gente sacana em todo lugar do mundo, aqui também tem gente sacana, mas a segurança é um fator muito importante. As pessoas se sentem seguros no Canadá, as pessoas se sentem respeitadas. Novamente, não é o paraíso, né? Eu sei que é muito fácil a gente generalizar e dizer, nossa, é o melhor lugar do mundo. Não, não é, né? Tem para todo gosto, mas em geral é sim um país muito progressista. Então, as pessoas elas se sentem respeitadas, né, de uma forma geral. Eu já tive alunos que falaram, olha, eu escolhi o Canadá porque o Canadá ele é mais aberto para homossexuais, ele é mais aberto, ele é um país multicolor, tem pessoas de todas as cores, né? Alunos que já falaram professar a sua religião aqui e não ter medo de falar que é muçulmano, que é, né? Então, eu acho que tudo isso contribui sim para ser o queridinho de muitas pessoas, muitas nacionalidades. Legal, muito bacana ter esses seus relatos, que inclusive essa era uma das perguntas que estava aí no final, mas eu vou inverter, principalmente pensando nesse momento que o Brasil, né, até a América Latina, mas o Brasil tem vivido em termos de essas instabilidades políticas, independentemente de qual lado, você mencionou recentemente, essa questão da multiculturalidade, da diversidade cultural, étnica, religiosa, de gênero, né? Recentemente, o último primeiro-ministro, o Justin Trudeau, se não me engano, ele né, demonstrou essa questão da mais progressista, né? O parlamento canadense é um parlamento composto, se não me engano, por né, a grande maioria mulheres. Sim, ele é diverso. Então, a pergunta que não quer calar seria essa. Para esse estilo, né, esse estilo de repente, estudante, tanto estudante internacional, até mesmo imigrante brasileiro, que é um pouco mais conservador, que de repente é muito... né, essas questões vai pesar muito. Você acha que o Canadá seria um destino bom para essas pessoas? Claro! Até porque nós temos os premiers que correspondem aos governadores, né?
Ontário, que é a maior província do Canadá, nós temos um premier, diria o governador conservador. Ele é conservador, né? Nós temos lá em Alberta também extremamente conservador. Então, assim, o Canadá, ele é sim um país progressista, um país que preserva muitos direitos humanos. Agora, você sendo mais conservador, mais liberal, eu acho que assim, as pessoas em geral, elas querem ser respeitadas, elas querem ter liberdade de professar o que elas precisam professar. Então, você encontra esse lugar aqui, você encontra esse lugar em muitos lugares do mundo. Então, assim, você não vai, o Canadá não é um país em que você precisa ter uma ideologia política para ser feliz. Não. E aqui isso é muito mais diluído, né? Não é no Brasil, infelizmente, a gente não tem, não é diluído, né? No Brasil, ou é uma coisa ou é outra, é preto ou branco. Aqui tudo isso é muito mais diluído, né? Então você gosta. E você não é, aí você certamente você não é apontado ou apontada pelo seu posicionamento político, De forma religioso, né? alguma, de Isso forma que é o mais alguma. legal mesmo, né? Não, de forma alguma, pelo contrário, né? Então, existe aqui no Canadá os anti-vax da vida, né? E existe essa galera, mas, assim, nós vivemos um momento diferente. O momento que nós vivemos aqui é um momento diferente e é muito interessante né, um estudante internacional, uma pessoa que vem para cá conhecer essa pluralidade que nós temos de diálogos, de conversas. Vai ter gente radical em todo E lugar do agrega mundo. também, né? E Agrega, sem dúvida o nenhuma. próprio estudante, a bagagem dos estudantes de todas essas nacionalidades agrega muito para nós, inclusive, né, acredito que para você como profissional de educação, tá ali no front, no dia a dia com esses estudantes. E aí eu já partir para a nossa próxima pergunta, que seria, quais são as dicas que você daria, Paloma, para quem pensa, né, para quem está assistindo aqui esse bate-papo agora, seja o ao vivo ou de repente lá a gravação. Quais são as dicas que você daria para um estudante brasileiro que esteja programando né, que esteja fazendo os planejamentos iniciais, mas que tenha o Canadá como uma opção de destino de programa de higher education? Quais são as dicas que você daria? A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, gente, é comparar os destinos, né? Porque o país é muito grande. O Canadá é um país muito grande, com uma densidade populacional muito baixa. Então, existem os destinos, né? Então, se você for pensar nas grandes cidades do Canadá, né? Nós temos a costa leste, a costa oeste, o centro do Canadá, o sul do Canadá. Então, eu acho que o destino, ele é importante você comparar as instituições educacionais dentro do destino que você tiver em mente. Se o destino não for tão relevante, se você não se importar para onde você vai, eu acho que a primeira coisa é sim fazer uma pesquisa sobre a instituição que você vai e, sobretudo, os cursos oferecidos. Né? Então, tem os cursos oferecidos, os pré-requisitos desses cursos oferecidos. Diferentes instituições têm diferentes caminhos para os seus programas. Né? Então, não é tudo a mesma coisa. Não é, eu estou indo estudar numa faculdade canadense. Todas as faculdades canadenses têm o mesmo processo de admissão? Não. De recrutamento? Não. São completamente diferentes. Né? Aí tem as faculdades públicas, tem as faculdades privadas, tem as universidades. Eu acho que para uma pessoa que vem fazer um curso aqui de higher education, né, um curso superior, é muito importante as pessoas entenderem qual que é a diferença desses três tipos de instituições, tem até mais, né? Até porque isso também vai influenciar no quanto você vai gastar, né? No seu budget, no seu orçamento. Primeiramente, entender essa diferença. Se você
tem intenção de permanecer aqui por um período mais longo, fazer um curso mais longo, eu vou, a instituição que eu vou, ela propicia que eu faça um co-op. O que é o co-op? Co-op é estudar e trabalhar, né? Estudo com trabalho, que é algo muito valioso para o seu currículo. Ou então, o curso que eu vou fazer, ele me dá a permissão de trabalho, né? Que a gente chama de PGWP, que é Postgraduate Work Permit, né? Que é a permissão de trabalho após a graduação. Eu tenho a possibilidade de ter esse work permit, essa permissão de trabalho. Não são todas as instituições que oferecem isso, né? Eu acho que a primeira coisa é você saber mais ou menos o que você quer. O que você quer? Eu acho que essa é a dica número 1. Que tipo de estudo, que tipo de curso você quer fazer, e aí ver quais são as opções de lugares e de instituições para esse curso que você tem intenção. Legal. Outra coisa também que eu acho que a pessoa, o estudante que tem intenção, que está se programando para vir para o Canadá, é sem dúvida nenhuma que eu preciso falar, porque é a base da base, que é o inglês. Tá? É a minha pergunta agora. A minha pergunta é a próxima pergunta, para que você já possa já emendar esse bate-papo aí. 2 perguntinhas. Quais são as dicas de como começar o planejamento, e até mesmo como começar a estudar o inglês, que às vezes eu até coloquei aqui como um asterisco. Se a gente, tanto eu que trabalho com educação internacional, e você que lida com o dia a dia com os estudantes, até mesmo com pessoas interessadas, eu acredito que você deve receber um inbox ali nas suas redes sociais de algum amigo, parente que te vê e quer saber sobre informações, que a pessoa fala assim, entender eu entendo, né? Agora, falar, daí sempre tem aquele, esse que é o clássico, né? Que a gente chega a receber assim, $1, R$ 1, toda vez que a gente já ouviu esse argumento, porque é algo muito comum, né? E principalmente você que é dessa área, a gente pode até analisar essa questão do Brasil também, porque o Brasil, se a gente for parar para pensar em termos de escola de idiomas, tem muita escola de idioma, né? Praticamente tem, assim, toda esquina tem uma escola de idioma, mas às vezes o que eu percebo é que as escolas de idiomas do Brasil, às vezes, são muito mais focadas em um curso mais extensivo, né? Para que, né, o aluno tenha uma vivência com o idioma a longo prazo. A pergunta que eu não quero calar dá para aprender inglês, assim, em 1 ano de planejamento? Eu vou daqui 1 ano, eu vou começar agora e eu vou fazer um college? Preciso falar inglês fluente para fazer qualquer curso de higher education, seja um certificado, um diploma, um associate degree, um mestrado, uma graduação no Canadá? É preciso falar inglês fluente? A primeira pergunta, né? 1 ano dá para se aprender inglês? Você pode aprender inglês em 1 ano, tanto no Brasil quanto no Canadá. Você pode aprender inglês em 1 ano no Brasil, sem sair do Brasil, e você pode ficar 1 ano no Canadá e não aprender nada de inglês. Tá? Essa é a resposta. Por quê? Porque para você aprender um idioma, você precisa se comprometer e você precisa fazer imersão no idioma. Eu não sei nem se eu deveria falar isso aqui, mas eu digo, você não precisa sair do seu país de origem para você ser fluente no outro idioma. Eu saí do Brasil professora de inglês. Eu já era professora de inglês quando eu saí do Brasil. Eu era fluente no inglês? Eu conseguia, eu conhecia muito sobre o idioma, eu conseguia me desenrolar muito bem no idioma, mas eu não tinha desenvoltura que eu tenho hoje. Você ganha desenvoltura quando você está imerso Imersa, na né? cultura, né? Agora, nós vivemos num mundo globalizado. Você pode sim estar imerso numa cultura dentro da sua casa, porque a gente, na frente do nosso computador, a gente tem o mundo. Para te dar um exemplo, eu estou dando aula para uma aluna de Moldova. Ela acabou de chegar, ela chegou há 1 semana e ela fez o teste de nível lá no país dela antes de vir para o IBT College, e ela deu um nível 3. O teste de nível dela deu nível 3, que é um nível
é um low intermediate, é um intermediário, pré-intermediário. Eu fui fazer o teste de inglês com ela quando ela chegou falado. Eu falei, gente, essa menina aqui, ela já é pré-avançado, ela falava muito bem, né? E aí eu falei, e aí, me conta, como que você aprendeu inglês? Ela falou, Paloma, eu nunca estudei inglês. Moldova é um país muito pobre, extremamente pobre do leste europeu, um país que está ali, é um sanduíche entre a Ucrânia e a Romênia, devastado, um país super rural. Ela tem 19 anos e ela passou a vida inteira na frente do computador, em YouTube, vendo série, isso e aquilo. Ela fala inglês muito bem, extremamente bem, sem nunca ter saído do país dela e sem nunca ter feito cursos de inglês. Ela falou, o inglês que eu aprendi na escola é aquele inglês medíocre de escola. Então, ela chegou aqui já muito, falando muito, desenrolando muito bem. Existem alunos, eu já tive alunos que ficaram, né, que já estavam aqui há um tempão e não conseguiam falar a língua. Por quê? Eu conheço pessoas que estão aqui 2, 3 anos e não falam inglês. Porque essas pessoas não estão imersas culturalmente. Elas não estão, e não é só estar imersa culturalmente, indo trabalhar, pegar transporte público, não, elas não estão ativamente aprendendo idioma. Então não adianta você chegar aqui e ficar assistindo Rede Globo, ficar assistindo séries com legendas em português. Se você ficar dentro do seu, do seu aquário, você não vai aprender nunca. Agora, ainda mais com a facilidade da internet, hoje, a questão de Spotify, músicas e tal, às vezes a gente está num destino, mas é como se não tivesse, né? É como se não tivesse. Então, em um ano, sim, você pode aprender inglês, sim, em um ano, estando aqui. O que acontece é, você está num país onde se fala o idioma, está aqui no Canadá, você tem muito mais ferramentas, porque você está respirando a língua inglesa. Em qualquer lugar que você vai, você respira a língua inglesa. Agora, se você quiser se proteger dessa língua, né? Se você quiser se blindar da língua, você pode passar 2, 3 anos aqui e não aprender a língua. Mas em um ano, dá sim para aprender inglês, dá para aprender. Existem, eu não quero entrar em tecnicalidades aqui, mas existe o que a gente chama de BICS, que é Basic Interpersonal Communication Skills, ou seja, são as habilidades de comunicação interpessoais que a gente adquire, que é para o dia a dia, até mesmo para o trabalho, tá? Então, em um ano você consegue adquirir, os estudos mostram que de 1 a 2 anos você adquire esse tal de BICS. Aí existe o chamado de CALPS. O que é o CALPS? O CALPS, ele é o Academic Communication Skills. Que é para você se tornar um acadêmico, que é para você lecionar. Aí você precisa de mais tempo, é óbvio, mas isso é algo que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, um ano dá, se a pessoa estiver comprometida com os estudos dela e ela estiver procurando lá fora, respirando o inglês, como aqui no Canadá, não tem como você não respirar inglês, sobretudo brasileiro, porque no Canadá, eu morei nos Estados Unidos, cada estado, cada cidade dos Estados Unidos tem uma comunidade brasileira, né? Tem uma comunidade brasileira em que você não precisa aprender, todo mundo fala português. Eu já vivi numa dessas comunidades brasileiras lá nos Estados Unidos, eu vivi em Long Branch, New Jersey, por quantos anos que eu fiquei lá? Eu fiquei 5 anos em Long Branch. E eu dava aula de inglês, era um desafio enorme dar aula de inglês na escola de Long Branch, porque a cidade respirava português. Os indianos que trabalhavam nas convenience store, nessas lojinhas de conveniência, falavam português, falavam mineirês. Eles chegavam lá, você chegava lá e falava assim, ô peixe! Eu falava, gente, como que o indiano sabe de gíria do interior de Minas Gerais? Né? Porque esses indianos, eles entraram de cabeça na cultura brasileira ali. Então, era difícil. Mas aqui no Canadá, embora tenha muito brasileiro aqui, não existem comunidades fechadas de brasileiro. Mesmo no centro de Toronto, que tem uma região ali de Toronto, que é o Little Portugal, que onde tem mais portugueses, tem mais brasileiros,
não tem essa coisa fechada, né, de comunidade Sim, fechada. Pelo menos aqui em Ontário eu sei que não tem. Esse ano eu tive a oportunidade de cruzar o Canadá de ponta a ponta, e se não tem aqui em Ontário, pelo resto que eu vi do Canadá, que o resto do Canadá ele é muito, não é tão populoso, não tem. Então você entra mesmo de cabeça, se você quiser, né? Então um ano você legal. aprende. A sua próxima pergunta, qual que era, que eu já A me minha perdi? próxima pergunta é falar sobre, né, você, como você é especialista aí nessa, né, na língua, em ensinar o idioma como língua estrangeira, e nos últimos anos tem desenvolvido um trabalho incrível, eu acompanho você nas redes, desse do Pathway, Universe Pathway, e, né, da preparação para o IELTS, para o CELP. Duas perguntinhas. Como que é, né, quais são as maiores dores dos alunos que chegam, já têm esse nível ali, de repente, para desenvolver um pouco antes de chegar na universidade? E se, de repente, como você lida diariamente com esses estudantes, se você tem com essas dores e as delícias de ser um estudante internacional, se você tem alguma história que te inspirou de um estudante, seja brasileiro ou de outra nacionalidade, e você tem acompanhado esses estudantes, porque eu acredito que, ainda mais se você também é imigrante, né, eles se sentem mais acolhidos no início por essa familiaridade, mas também eles vão, né, o professor, a professora, num primeiro momento, quando você chega numa instituição internacional, é o seu primeiro amigo, seu primeiro contato. Então, você tendo né, como que é, se você tem alguma dessas histórias para compartilhar com a gente? Eu não tenho uma história específica que eu me lembro agora, porque tanta gente, né? Eu tô no Canadá há 11 anos, eu acho que eu já tive mais de 1.000 alunos, Eu imagino. países de todo lugar possível e impossível. Mas eu acho que tem uma coisa que muitos alunos têm em comum. É o que eu digo, todo mundo chega aqui com a sua bagagem. Né, todo mundo chega aqui com as suas crenças, com a sua bagagem, com o seu medo. E quando essas pessoas se deparam com outras pessoas que, assim como elas, percorreram um caminho parecido, elas se sentem mais acolhidas e elas se sentem mais fortes para seguir em frente. Ah, eu posso te dar o exemplo dessa minha aluna agora de Moldova, que é o que está mais fresco na minha cabeça. E eu sempre me envolvo muito com os meus alunos em geral, mas essa aluna que eu acabei de receber de Moldova, quando eu perguntei um pouquinho, né, da vida dela e tudo mais, ela falou assim, então, ela falava assim, I grew up alone, ou seja, eu cresci sozinha. Eu falava, bom, ela tá dizendo que eu acho que ela tá dizendo que ela não tinha amigos, ou que ela é filha única, né? E ela repetiu 3 vezes, I grew up alone. Eu cresci sozinha, eu cresci sozinha. E aí teve um momento que eu falei, essa menina tá querendo me dizer alguma coisa. Aí eu falei, você quer dizer que você é filha única, né? Filha única é assim que se Uhum. fala em inglês. Ela falou, não, a minha mãe, ela, Moldova, né, é muito comum que os pais, eles vão para outros países ricos da Europa ilegalmente trabalhar e deixam seus filhos em casa em Moldova sozinhos. Ela falou que a mãe dela foi para a Itália trabalhar quando ela tinha 10 anos. O pai dela meio que abandonou a família, a avó dela tinha problemas de saúde e a mãe dela deixou ela na casa. A mãe dela, veterinária, deixou ela na casa e que ela morava com ela e ela foi para a Itália. E ela ficou, e ela tinha mais 2 irmãos, mas esses 2 irmãos já eram adultos. Aí um casou, o outro foi estudar não sei onde. Aí ela falou que com 11 anos de idade ela vivia sozinha na casa dela. Nossa. Ela vivia sozinha, completamente sozinha. E aí ela disse assim para mim, eu vivia sozinha, então eu que tive que aprender a cuidar de mim, eu que tinha... Ela falou, eu fui minha mãe. Eu fui minha mãe. Eu fiquei assim... Então, eu fiquei com o coração apertado. Ela conta essa história segunda-feira. Uhum. E ela falou, então para mim,
tudo que está acontecendo hoje aqui, eu estar no Canadá, eu estar tendo a oportunidade de estar né, numa faculdade, de ter sido aceita numa faculdade no Canadá, isso tudo para mim é uma conquista muito grande, porque eu sempre tive que fazer tudo sozinha, e a partir, ela falou desse jeito, ela falou assim, eu coloquei o pé aqui, quando eu conversei com o oficial de imigração, ela falou, quando eu conversei com o oficial de imigração, eu tive a certeza, aqui é o meu lugar, porque as pessoas Olha, aqui já parecem me amar sem nem me conhecer, e eu nunca fui amada, eu sempre fui sozinha. E olha agora, uma que semana legal. aqui, eu já estou me sentindo completamente acolhida. Eu fiquei bastante comovida com essa história dela, dessa sensação de acolhimento. E aí ela falou, e você também? Eu não imaginei que o meu professor de inglês ia ser uma pessoa assim como eu. Aí ela, né, eu falei, sim, né? Eu até brinquei, eu falei assim, não, nós canadenses somos muito legais, e eu tenho a minha pitada brasileira, eu brinquei com ela, mas ela falou assim, não, todo mundo que eu encontrei até agora tem sido muito receptivo comigo. Então, essa história dela, na verdade, ela resume a história de muitos outros alunos que eu tive, que são alunos que quando eles tinham muitos, eu diria que, Flávio, provavelmente 70% dos alunos que eu tive são pessoas que tinham intenção de imigrar. Nem todos Legal. imigraram. Nem todos imigraram, mas eu diria que a maioria dos alunos chegam aqui com a intenção de conhecer, né? Claro, novamente, depende da instituição de ensino para a qual você vai. Eu tive a oportunidade de trabalhar para 3 instituições de ensino que têm vertentes um pouco diferentes uma das outras. Eu trabalhei para a maior escola de inglês do Canadá, né, a maior escola de inglês que recebia alunos para programas só de 2 semanas, alunos que vinham só para férias, né? E lá eu conheci alunos que chegaram e falaram, não, eu acho que eu quero tentar a vida aqui nesse país, né? Eu trabalhei numa faculdade pública, numa das maiores, faculdades públicas de Ontário, em que os alunos que eu recebia eram alunos que estavam realmente vindo para fazer uma graduação de 2 anos, 3 anos, um curso de 2 anos, 3 anos, e grande maioria, depois disso, pegar a permissão de trabalho e migrar. Agora, eu estou trabalhando para uma faculdade privada, para o IBT College, né, que é o que a gente chama de Career College. Então, o que é um Career College? É uma faculdade profissionalizante. Então, os cursos, eles são cursos mais curtos, mais focados no que o mercado de trabalho precisa hoje. Então, são cursos muito práticos, né? Que é o foco das pessoas que vêm para o IBT College, são pessoas que vêm mesmo para ter a sua profissionalização mais curta, mais rápida e já ingressar no mercado de trabalho, entendeu? Então, mesmo que eu tenha trabalhado, que esteja em lugares completamente diferentes, mas os alunos, a grande maioria, acaba vindo com propósitos diferentes, mas chegando aqui, muitos querem ficar. Muitos Legal. querem ficar. Talvez não para sempre, quero morar, quero fazer a vida aqui, mas não, eu quero me profissionalizar aqui, eu quero ter Ter uma experiência experiência. canadense e talvez levar isso para o meu país. Muitas pessoas acabam Ou ir para ficando. outro também, né? De repente, para ter Porque uma segunda experiência. sim, porque o país, ele te propicia isso, né? É tudo muito fácil? Não, não é tudo muito fácil, né? Imigração é um assunto chato, mas existem muitos programas de imigração, inúmeros programas de imigração federais, provinciais. Então, é uma outra coisa importante para as pessoas saberem, procurarem saber quais são as possibilidades que elas têm com a carreira que elas já têm no Brasil. Então, elas vêm para cá, elas fazem uma complementação, né? Fazem um curso, como que a gente chama? Um curso, uma pós-graduação. Faz uma Sim. pós-graduação, né? Que no Brasil a gente tem muito essa cabeça de fazer uma pós-graduação, porque ninguém quer andar para trás, né? E Sim. não.
E não é bem por aí. Aqui no Canadá, isso tudo cai por água abaixo. Aqui no Canadá, você chega e você faz 3, 4 cursos de certificação de diploma, que a gente chama de diploma programs. Você faz um curso de 6 meses, um curso de 1 ano, e você está apto a entrar no mercado de trabalho, E é né? bem aceito pelo mercado, né? O mercado não vê distinção alguma. É bem aceito pelo mercado de Legal. trabalho, desde que você consiga ter a permissão de trabalho e tudo mais. Então, é por isso que é importante Esteja você... alinhado, né, com os seus objetivos pessoais, que volta um pouquinho no início do nosso bate-papo, que imagina só você ter aquela ideia, aquele sonho de imigração, só que você não foi assessorado, de repente, para um programa que dá essa possibilidade, inclusive, desse visto chamado PGWP, após o término do programa. Rapidamente, pegando o gancho, vou falar um pouquinho da província de Saskatchewan, que é uma província um tanto quanto diferente, peculiar, que os estudantes internacionais têm pesquisado recentemente e faz parte, essa província, inclusive, tem também, fica no centro-oeste do Canadá, nós temos 2 colleges públicos incríveis no nosso portfólio nessas províncias. Um deles é o Great Plains College, que é um college focado em carreiras específicas coringas, que são programas de diplomas e certificados nas áreas de business no geral e ali de administração, de 1 ou 2 anos. Se for de 1 ano, para quem está assistindo aqui a gente, acompanhando essa nossa gravação, essa nossa live, o programa de 1 ano num college público vai te oferecer, né, simultaneamente ao programa, uma qualidade incrível de acadêmica, afinal de contas, todos esses programas de colleges públicos e os colleges privados são muito alinhados com o mercado de trabalho local, com as associações comerciais, com a iniciativa privada de pequenas e médias empresas até médias empresas, para realmente já vão lá nos colleges fazer esse recrutamento desses estudantes. Então, simultaneamente, você vai poder trabalhar 20 horinhas enquanto estuda, só que quando faz um programa certificado ou um diploma em colleges públicos, se for de certificado de 1 ano, tendo ali um PGWP mínimo inicial de 1 ano. Agora, a cereja do bolo ali, que para quem busca as oportunidades migratórias, é fazer um programa no mínimo de diploma de 2 anos, que vai oferecer essas oportunidades migratórias, não imigratórias inicialmente, mas pelo menos o PGWP, que é um visto incrível, que o estudante vai poder trabalhar 40 horas semanais e colocar em prática tudo o que aprendeu durante o college e até mesmo, né, reaver um pouco do investimento que fez da educação. Então, a gente tem o Great Plains College, com programas coringas de administração, negócios, também programas na área de caregiver, né, youth assistant, são programas muito procurados também para o mercado brasileiro. Já no Parkland College, nós temos Associate Degree de 2 anos, para aqueles estudantes ainda que não têm ali a ideia do que quer fazer um programa mais liberal arts e depois migrar para um programa de bacharelado de 3, 4 anos, a gente tem. Temos também programas nas áreas da saúde, né, na área do business. Então, tem inúmeras oportunidades nesses 2 colleges que eu mencionei na província de Saskatchewan. E a maior novidade é que, recentemente, a província, como você mencionou, abriu aí oportunidades de programas imigratórios provinciais, o qual é chamado SINP, se não me engano, que vai oferecer ali essa oportunidade dos estudantes se tornarem embaixadores, ou seja, vai dar uma oportunidade adicional para que esses estudantes sejam embaixadores da província e dos colleges nos países, e realmente estimulando para que novos estudantes internacionais escolham Saskatchewan como uma opção de destino. Outras vantagens de Saskatchewan vai ser principalmente nesse início, é a questão de custo, comparado com os grandes centros urbanos como Toronto, Vancouver, vai ter ali por volta de 30%, não necessariamente o programa, mas 30% a menos de custo de vida, né, alimentação, transporte e acomodação, que inicialmente você pode, de repente, ir para um lugar mais pitoresco, né, ali na região, mais um pouquinho menor, mas como tiver o pedido de WP, você pode aplicar para qualquer região do país e depois expandir as suas oportunidades profissionais de educação e também imigratórias. Paloma, nós já estamos partindo para o final. Você tem gostaria de ter né, compartilhar alguma informação que a gente de repente tenha esquecido?
Você estava falando né, dos colleges de Saskatchewan. Saskatchewan, inclusive essas províncias do centro-oeste do Canadá, né, dos prairies, há uma escassez muito grande de mão de obra. Eu estive em Saskatchewan agora em julho, eu passei por Saskatchewan, e quase na grande cidade que a gente foi, que é Regina, que é a maior cidade de Saskatchewan, né, a capital, todo lugar que a gente ia estava hiring, contratando. Aqui também também está assim. Que Aqui também tá legal, muito legal ter lugar. essa informação ali de quem está vivendo, de quem está no dia a dia ali, né? Há uma escassez muito grande, gente, de mão de De mão de obra, obra qualificada, né? qualificada e não qualificada. O que é não qualificada? Eu não gosto de usar a palavra não qualificada, porque, né, mas de mão de obra em profissões que não são profissões de alto escalão, né? Então, profissões como mecânicos, né? Designers, cozinheiros. Há uma escassez gigante de cozinheiros. Os restaurantes, eles não estão conseguindo Em um dos atender as nossos programas, pessoas. por exemplo, tem um que é de certificado de Automotive Certificate nessa área né, de trabalhar de Sim, sim, mecânica. Tem também sim. que é do manuseio de, agora eu vou me esquecer, agora eu vou me recordar, mas é um manuseio não de fábricas, mas de máquinas, de grandes máquinas, Sim. de guindastes, coisas que às vezes a gente que é fora do nosso pensamento Porque, cotidiano, né? diferentemente da educação do Brasil, para a gente, só para, né, para entender, para finalizar, a educação aqui no Canadá ela é bastante fragmentada por setores, tá? Então, no Brasil, você vai ter que fazer engenharia mecânica. Aqui não, aqui você não vai fazer engenharia mecânica, aqui você tem vários cursos que são muito mais específicos, é tudo muito específico. É claro que eu não posso deixar de mencionar a carência, a escassez que o Canadá está vivendo já há anos, e agora com a pandemia muito maior de profissionais da área de saúde. Então, tem pessoas no Brasil, TI também, né? enfermeiros no Brasil ganhando um salário mínimo, quando que aqui no Canadá você faz um curso, né, de Community Health Service, ou então, né, tem os PSW, que são as pessoas que cuidam de idosos. Existe uma escassez imensa de mão de obra no setor da saúde, e tem todos esses Muita programas em todo lugar. O IBT College, né, o college para o qual eu trabalho, só no ano de 2020 treinou cerca de 1.000 profissionais para entrarem na linha de frente dos nursing homes, dessas casas de repouso de idosos, porque tem muita demanda. Então, assim, é interessante você ver que, enquanto no Brasil tem 19 milhões de pessoas desempregadas, no Canadá a gente está precisando de mão de de obra, a gente profissionais. está precisando de profissionais, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande das pessoas começarem a olhar por esse lado. Que legal. Muito feliz assim de ter todos esses seus relatos, essas informações que você compartilhou brilhantemente conosco durante essa sessão. Paloma, sem palavras para agradecer a sua disponibilidade de ter encaixado aí no seu tempo tão corrido, de falar aqui um pouquinho hoje com a gente. Foi um imenso prazer falar com você hoje, e até mesmo, em especial hoje, na data de hoje, que hoje se comemora o Dia do Profissional de Educação Internacional. Então, a gente tem, inclusive, nossos colegas, eu gostaria de cumprimentar os nossos colegas da ABRAPEI, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Internacional. Hoje, dia 11/11, é comemorado este dia dos profissionais de educação internacional. Todos eles, tanto nós que estamos no front com os agentes, e de vocês também que estão trabalhando no dia a dia com os colleges, porque
a indústria de educação internacional só funciona porque existem quem? Os sonhadores, os estudantes internacionais interessados em sair da sua zona de conforto dos países de origem e desbravar esse sonho no canadense, né, como a gente está mencionando hoje aqui nessa sessão. Então, Paloma, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Você gostaria de ter uma palavra final? Muito obrigada, adorei estar aqui e eu também estou muito empolgada com a parceria que a gente vai começar com vocês aqui no RBT College. Que bacana, fico muito feliz com o seu relato. Deixa eu só aqui finalizar antes. Compartilhar, fazer o sharing com a minha aqui. Opa, não, tá aqui. No início, eu até falei que eu como aqui. Fico muito feliz com a sua participação, Paloma. Foi um imenso prazer tê-la aqui conosco hoje nessa sessão. Acabamos não olhando aqui os nossos comentários, mas temos aqui pessoas queridas que estão parabenizando pela sessão. Foi um imenso prazer ter vocês aqui conosco hoje. Bem, vamos partindo para o final. O meu nome é Flávio Dutra, represento a MSM e agradeço imensamente a Paloma por essa oportunidade de compartilhar com vocês que estão aí do outro lado essas informações incríveis. Espero que esse bate-papo aí de quase uma hora tenha aí despertado esse bichinho que a gente chama que é o bichinho da educação internacional, tenha te picado aí para que você possa aí buscar com seus agentes locais informações para já trilhar o seu caminho para o sucesso no Canadá. Bem, é isso, espero que tenha gostado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.